Tá caro! Como vender para o cliente que diz isso? Você fica intimidado e sem resposta toda vez que o cliente fala essa frase? Então escuta o que eu tenho para te falar e depois disso eu tenho certeza que você vai ter muito mais segurança para se posicionar depois dessa objeção. E aí, meus colegas, meus amigos corretores de seguros, tudo bem? Eu tô ótima, aliás, muito bem, porque vou falar sobre esse tema que eu gosto muito. Meu nome é Antônia Oliveira, eu também sou corretora de seguros, para quem ainda não sabe, e hoje eu vim ensinar uma maneira infalível para você responder o cliente que diz: tá caro? Fica comigo até o final que eu vou te explicar. Mas antes, se você está gostando dos vídeos e também gostou desse tema e quer que eu continue publicando mais conteúdos como este, eu preciso que você curta esse vídeo, assine esse canal se você ainda não assinou, compartilhe com seus amigos e clica também no sininho. Antônia, o que é sininho? É um ícone que tem em algum lugar aqui dessa tela e se você clicar, o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar um conteúdo novo. E aí, você vai ter a chance de ver por primeiro. Combinado? E hoje eu vim falar sobre esse tema que incomoda a grande maioria dos corretores. Mas não é só corretor não, tá? É médico, músico, engenheiro. Toda vez que essa frase é proferida, eu sei de um monte de gente que tem vontade de sair correndo da frente do cliente e desistir da negociação. O tá caro virou uma objeção assustadora para a maioria dos vendedores. E isso acontece por medo. E esse medo está diretamente relacionado a uma falta de preparação. E é por isso que eu resolvi abordar esse assunto, para ajudar você, meu colega, a sair dessa na maior tranquilidade. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o motivo pelo qual os clientes têm buscado tanto por preço. Vamos combinar, né? A informação está cada vez mais acessível nos dias de hoje. Se você quer saber o preço de algum produto ou serviço, você coloca lá na internet e em segundos você faz uma pesquisa que traz 1 milhão de alternativas. E tirando esse fator, também tem a questão de que as corretoras de seguros estão se assemelhando às redes de farmácia. Em cada esquina tem uma. E não tem nada de errado nisso. Quanto mais corretores bons trabalhando, melhor. Mas acontece que esse leque de opções faz o nosso cliente pensar que somos todos iguais, que toda corretora oferece o mesmo produto ou serviço e que não tem diferencial. E se o cliente pensa que somos todos iguais, o que para ele nos diferencia? Preço. E ainda por cima, para o cliente achar que tem toda a razão, como que o corretor age? O cliente diz: tá caro. E a grande maioria dos corretores não espera nem o cliente concluir a frase e já sai logo dizendo: ah, mas eu posso conseguir mais um desconto. E é como se esse colega corretor, mesmo sem querer, estivesse dizendo para o cliente: é verdade, nós corretores de seguros somos todos iguais e só o que nos diferencia mesmo é o preço. E bem na verdade, esse desconto se torna um problema e não a solução. Muitas vezes você faz todo o possível para fechar com o cliente. Espreme daqui, espreme dali, reduz a comissão, pede desconto para a seguradora, dá uma chorada lá para o gestor e você consegue. Você faz o melhor possível e até impossível aí pelo seu cliente. Você apresenta essa cotação para ele e ele te diz: vou pensar. Mas esse pensar, na verdade, ele está levando a sua proposta para um outro colega, para que esse colega consiga baixar mais ainda. E aí, esse colega também faz o seu melhor e consegue mais uma margenzinha. E o que esse cliente faz? Ele volta até você e ele diz o seguinte: olha, entre outras coisas, né? Olha, eu tenho um corretor aí, amigo da família, e ele acabou me apresentando um cálculo que ficou mais baixo que o seu. Mas se você melhorar, eu fecho com você. Levanta a mão aí com quem já aconteceu isso.
Acontece, né? Só que aí você já não tem mais margem nenhuma. E por que esse cliente fez isso? Prepara aí o emocional que essa vai doer. Ele fez isso porque ele não viu valor em nenhum dos corretores. E quando o cliente não vê valor, um diferencial, ele define por preço. Antônia, mas quer dizer então que eu nunca vou fechar com esse perfil de cliente? Não. Isso quer dizer que você precisa entender melhor algumas coisas e se preparar para ter esse cliente aqui, ó, na palma da sua mão. Vamos lá. O cliente procura preço por quê? Você sabe? Porque ele não conhece os diferenciais do seu produto. Se você vende a mesma coisa, igualzinho, idêntico aos outros profissionais, mas o seu preço é maior, por que ele deveria fechar com você? Vivemos no mundo dos espertos. Se essa água é igual a essa e essa custa mais, qual você escolheria? Eu aposto que é a que custa menos, não é verdade? E que faz a mesma funcionalidade. A menos que você rasgue dinheiro. Eu ainda não estou rasgando. É o comportamento humano. Fazemos isso todos os dias. No supermercado, por exemplo, quando comparamos o molho de tomate ou o amaciante, se não vemos nenhum diferencial, optamos pelo mais barato. Quase que inconscientemente, fomos ensinados assim. E não tem nada de errado nisso. A questão é que para sair dessa guerra de preço, você precisa posicionar o seu produto ou serviço de uma forma diferente, de forma com que o cliente olhe e não consiga comparar, porque o seu produto de longe é o melhor. E para buscar entender o que faz o cliente perceber esse valor, você precisa entender e lembrar que também é cliente. E fazer esse exercício é fundamental para entender e explicar muitas coisas. Afinal, por que mesmo nós resolvemos pagar mais caro por aquele sorvete ao invés do outro, que teoricamente é igual? Por aquele café ao invés do outro? Ou nós mulheres que entendemos um pouco mais sobre esse assunto, por que nós preferimos o sabão em pó da marca X ao invés de Y? Por que os homens preferem a BMW ao invés de outras marcas? O que realmente nos faz pagar mais? Parece complexo, mas não é muito simples. Para que possamos reverter esse tá caro, nós precisamos ir por um outro caminho e mostrar para o cliente que mais importante que o preço é o que compõe ele. Você conhece a história do chinelo Havaianas? É uma história que eu gosto muito mesmo e eu vou procurar resumir ela aqui para você. Essa grande empresa que a maioria de nós conhece e foi fundada no ano de 62, ela comercializa em média uma bagatela aí de 210 milhões de sandálias. Ela está presente em mais de 100 países com 200 mil pontos de venda, mas não é sobre números que eu quero falar aqui hoje. Eu quero contar parte da história desse grupo e mais especificamente uma dificuldade pela qual eles passaram lá no ano de 94, quando surgiu uma outra empresa vendendo o mesmo produto que eles vendiam, ou seja, um concorrente. A questão é que aqui, em qualquer outro lugar do mundo, chinelo é borracha. E você acha possível diferenciar borracha? Nos parece que não, né? E o maior problema é que essa outra empresa vendia o mesmo chinelo por cerca de 3 a 4 vezes mais barato. Um exemplo, enquanto a Havaianas era comercializada por R$10, o concorrente vendia por R$3 ou R$4. E com isso caíram consideravelmente as vendas da gigante das sandálias. E eles passaram por uma forte crise. A alternativa na época era de repensar todo o modelo de negócio. Afinal, para eles saírem daquela crise, se manterem no mercado e seguir liderando, era preciso acontecer uma verdadeira revolução para alterar aquele cenário. Enfim, depois de muitas reuniões, tratativas e mais reuniões, incansáveis reuniões,
uma das diretoras do grupo teve uma grande sacada. Ela sugeriu que eles não deveriam mais vender apenas borracha, mas sim um estilo de vida. E nesse sentido, meus amigos, a Havaianas fez todo um reposicionamento de marca com base na diferenciação. Inicialmente, a empresa reagiu lançando uma campanha de marketing intitulada Havaianas Top. E o típico chinelo de dedos lá que nós lembramos, lembra como era antigamente? Só uma borracha mesmo com 2 tiras? Ele passou a ser muito mais do que isso. Ele passou a ter cores, desenhos, nichos específicos e passou a simbolizar um estilo de vida. Deixou de ser um simples chinelo de tiras para embelezar os pés de celebridades nas passarelas do mundo todo. Aos poucos foi ficando cada vez mais sofisticado e assim eles saíram da crise, aceleraram aí a exportação e tem os resultados que eu apresentei antes. E quando você ouve falar em chinelo, sandália, o que você lembra? Inevitavelmente de Havaianas, não é verdade? E mesmo tendo outras marcas mais baratas, a maioria das pessoas prefere essa marca, porque elas querem algo diferente, algo pensado nelas. E assim foi que a Havaianas se diferenciou do concorrente que vendia a mesma coisa, só que infinitamente mais barato. Eu gosto muito dessa história, desse case de sucesso aí da Havaianas e por isso eu resolvi compartilhar também aqui com vocês. E muitas vezes ele norteou aí a minha vida, a minha caminhada. Foi nessa história que eu me baseei para tomar algumas decisões na corretora, na empresa. E você pode cobrar mais caro, eu posso, nós devemos cobrar mais caro, mas a gente precisa ter um diferencial, senão não adianta. E aí eu pergunto, e o que você está fazendo para se tornar o único ou a única opção para o seu cliente? Se você é igual a todo mundo, o cliente não terá outra coisa a negociar com você a não ser preço. E aí você vai cair na pior das disputas. Ou você já viu alguém que só vende mais barato sobreviver ao mercado por um longo período de tempo? Eu vi um aí que dizia que vendia mais barato, que só vendia mais barato, inclusive, que cobria o preço da concorrência. E onde está essa pessoa mesmo? Onde que está a empresa dele? Você lembra? Então, entrar na guerra de preço é sentença de fracasso. E eu já adianto, essa guerra eu não quero ganhar nunca. E você também não deveria querer ganhar. No âmbito do valor agregado, a disputa é muito mais fácil. E o comissionamento também. Preço é o que o cliente paga. Valor é o que o cliente leva. Guarda isso. Esse vestido custa R$500. R$500. Preço. Esse vestido, ele custa R$500 e ele é feito com fios europeus. Ele tem uma durabilidade quase que vitalícia. Ele não mancha, a cor tem uma durabilidade para mais de 100 lavagens. Perceberam? Isso é valor. Preço é o que o cliente paga. Valor é o que o cliente leva. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Eu viajo bastante para eventos, treinamentos e sempre buscando aí fazer o melhor para vocês, os melhores cliques, a melhor filmagem, tanto para vocês aqui como as pessoas que me acompanham em outros canais também. Eu fui em busca aí do tal do bastão de selfie. Como na maioria das vezes eu tô sozinha, fica difícil de filmar, enfim. E aí eu fui procurar esse equipamento aí. Quando eu cheguei na loja, o vendedor me disse o seguinte: custa R$700. E hoje com a internet a gente sabe, né? Eu já tinha pesquisado, já tinha uma referência de preço que inclusive era bem abaixo do que o vendedor me passou. Aí eu olhei para ele e disse: oi? Claro que ele justificou. Ah, é que essa daqui filma em movimento. E eu pensei: ah, tá bom. Bem, na verdade, é que o vendedor não conseguiu agregar nenhum valor naquele produto. E a única coisa que pesou na minha tomada de decisão foi o preço. Mais uma vez, para vocês não esquecerem,
Preço é o que o cliente paga. Valor é o que o cliente leva. Ainda que esse processo de compra inicie antes, através de pesquisas na internet, pesquisas de valores, o papel do vendedor, nesse caso o corretor de seguros, é fundamental para o cliente concretizar a compra. Mas claro que para isso, meus colegas, todos precisam estar preparados. Agora vejam só a diferença. Eu poderia só compartilhar aqui a conversa do WhatsApp, mas é um prazer para mim compartilhar e contar, falar essa história aqui para vocês. E os exemplos que eu tô dando, muito embora não sejam no âmbito dos seguros, eu peço que você assista, ouça e que vá sempre fazendo um link aí com o nosso dia a dia nas corretoras. Bom, recentemente eu queria fazer uma surpresa para os nossos colegas coordenadores de núcleo aqui da Associação Comercial de Chapecó, a SIC, e eu pensei em mandar fazer uns bonecos de biscuit com a mesma fisionomia de cada um e uma mensagem, uma plaquinha de agradecimento. E aí eu lembrei de uma artista, porque é assim que eu chamo ela, porque os trabalhos são uma verdadeira obra de arte, e eu lembrei que eu já tinha encomendado em uma outra ocasião um boneco dela e ela havia me cobrado R$150 por um único boneco. Então eu pensei, olha, se agora são 6 que eu vou precisar, eu já vou solicitar e ver a viabilidade de um desconto. E foi o que eu fiz. Mandei uma mensagem para ela. Oi fulana, tudo bem? Da última vez eu encomendei um boneco de você e você me fez R$150. Dessa vez eu penso em encomendar 6. Quanto que você consegue me fazer? Eu tinha certeza que eu conseguiria um desconto, afinal eram 6 bonecos. Mas gente, olha só, presta atenção na resposta dela. Foi mais ou menos assim. Antônia, da última vez eu já havia feito um desconto para você, porque como você foi indicada por um cliente que havia feito uma grande encomenda e eu tinha cobrado o preço de R$150 dele, eu decidi manter para você em consideração a ele também e porque você era a primeira vez que você estava se tornando aí a minha cliente, né? E também para que você conhecesse o meu trabalho. Aí ela me explicou por que ela não poderia reduzir o preço, mas não parou por aí. Ela complementou. E no mais, esse é um trabalho bastante delicado, Antônia. Eu levo horas e horas fazendo. É cansativo, mas eu faço com amor. Aí ela agregou valor ao produto dela. E ela continuou. Inclusive, Antônia, nas últimas semanas eu quase não tenho dormido com tantos pedidos. E com essa frase, ela me mostrou que ela tem muitos clientes e quem não gosta de comprar de quem é uma autoridade no que faz. E por último, ela concluiu: gostaria muito de trabalhar mais uma vez para você, Antônia. Mas além de eu não conseguir manter o mesmo preço do outro, esse ainda ficaria um pouquinho mais caro por conta da placa, que era a placa de agradecimento. E também, no mais, estou com tantas encomendas que teria que fazer um esforço para aceitar a sua, caso queira fechar comigo. Peço que defina e me avise o quanto antes, ela disse. E para finalizar, brilhantemente, diga-se de passagem, ela aplicou a escassez. Ela mostrou que o trabalho dela é raro e que não é para todo mundo não. E se tem uma coisa, meus colegas, que mexe com nós seres humanos, é saber que algo vai acabar, não é? Que é raro, que tem pouco. Quando a gente escuta os ingressos estão esgotando, parece que é aí que a gente quer comprar, que a gente vai atrás, não é assim? Bom, eu preciso dizer que eu fechei com ela e que ainda paguei mais caro. Na verdade, eu não via a hora de dizer, deu, eu quero fechar, anota aí o meu pedido para não correr o risco de você não conseguir aceitar. E o que ela fez, intuitiva ou tecnicamente? Ela agregou valor. O assunto não era mais preço. E é por isso, meu amigo, minha amiga, corretora de seguros, que se você conseguir mostrar dessa forma, mostrar isso para o seu cliente, mesmo ele tendo diversas opções e inclusive mais baratas, ele vai preferir comprar de você. Porque o negócio não gira mais em torno de preço,
mas sim de valor. O cliente paga mais caro quando ele percebe que quem está vendendo para ele sabe mais do que ele. Não é somente um corretor de seguros, mas um especialista. Ele paga mais quando ele percebe que algo se destaca. Veja só, a tecnologia chegou prometendo 1000 coisas, entre elas a substituição de homens por máquinas. E bem ao contrário dessa promessa, o que eu percebo cada vez mais é a necessidade das pessoas serem atendidas por pessoas. Então, se você tratar aí o seu cliente de forma realmente única e genuína, esse também pode ser um grande diferencial. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. E quando ele disser que está caro, você responde o seguinte: compreendo, seu João. Procure utilizar a palavra compreendo para responder objeções. Ela gera conexão e faz o cliente sentir que você está do lado dele. Aí você pergunta: compreendo, seu João, mas está caro em relação ao quê? O senhor tem algum outro orçamento? Está caro em relação ao que o senhor pagou no ano anterior? Alguma oportunidade que o senhor teve seguro? Quais são as razões para o senhor achar que está caro? Com essa pergunta, você pesca o cliente. Se ele estiver mentindo para você ou jogando aí qualquer desculpa porque ele não tem mais o que falar, você vai perceber. E caso contrário, se ele disser, não, é que eu tenho sim um outro orçamento, aí você pede, olha, seu João, então o senhor, por favor, me apresenta esse orçamento, porque eu consigo avaliar se de fato as coberturas elas são iguais, porque senão eu vou acabar fazendo uma outra cotação aqui e não vai corresponder à realidade, porque o outro colega pode estar trabalhando com coberturas menores, as minhas estarem mais completas, enfim. E não esqueça de concordar com ele. Sim, o nosso preço é mais caro sim, seu João, porque nós contamos com toda uma assistência que vai lhe atender. Concordando, você tira o principal argumento dele. Se ele disse que está caro e você está concordando que é mais caro sim, mas você posteriormente vai justificar o porquê e o que compõe esse preço, ele não vai ter mais objeções. Aí você complementa, você sabe melhor do que eu aí quais que são os diferenciais da sua corretora. Mas fala mais ou menos assim: então, seu João, nós temos aí diferenciais, nós temos garantias, assistências para a hora que o senhor precisar. E eu sei que tem profissionais aí que cobram mais barato, mas nem de longe eles vão lhe proporcionar todo o amparo que a nossa empresa prima em oferecer para os clientes. E fala mais sobre todos os diferenciais que tem na sua corretora e que compõem o preço. Seu João, aqui na corretora nós temos um especialista em contratos, um assessor jurídico, porque o que menos o senhor quer é, na hora que acontece aí o problema, ter toda uma morosidade, né? E esses profissionais fazem com que tudo fique mais ágil, mais rápido. Nós contamos também com atendimento personalizado, porque nós entendemos que todo cliente é único e especial. Então, o que o senhor precisar, independente de dia ou horário, domingo ou feriado, sempre vai ter uma pessoa para lhe bem atender. Um serviço digno de pessoas exigentes como o senhor, não é, seu João? E por isso que o nosso preço é um pouco mais caro que o da concorrência. De que forma o senhor gostaria de fazer o pagamento? No débito, no crédito, boleto? Já chama o cliente aí para esse fechamento, corretor. Enfim, você precisa saber qual o seu diferencial, o que faz o cliente olhar para você e não enxergar preço, o que fará ele te escolher em meio a tantos outros corretores. O quê? Pensa aí, me conta, o quê? Mas se você não souber, meu amigo, qual que é o seu diferencial, aí você tem um grande problema. Lembra que eu falei lá atrás? A disputa do mais barato custa muito mais caro. Pensa nisso. Mais uma dica: muito cuidado com a postura que você tem diante do cliente. Se ele perceber que você não domina o assunto ou não tem tanto conhecimento, ele tende a te nivelar por baixo. E não é isso que você quer, né? Porque se ele acha que você não sabe o bastante, ou ele não vai fechar com você, ou ele vai querer pagar menos pelo seu serviço. Espero que tenha feito sentido para você, que tenha entendido que o tá caro tá mais relacionado à falta de valor do que qualquer outra coisa.
Muitas vezes o cliente está disposto a pagar mais, mas antes ele precisa entender porque aquele produto ou serviço custa mais caro. E quando ele entende, ele paga mais e não reclama e também não questiona. Mas tem um detalhe, se você mostrou tudo que você tem a mais, todo o seu diferencial e mesmo assim o cliente continua chorando por uma diferença mínima, o problema não está em você, meu colega corretor. O cliente que é muquirana e miserável mesmo, deixa que ele vá embora. Porque afinal, você não precisa vender para todo mundo. Você tem que vender para quem te dá lucro. Combinado? Por hoje é isso, meus amigos. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado e se você gostou, deixa aqui nos comentários, conta aí, deixa suas dicas também, que é sempre bom ter outras opiniões, né? E a gente vai cada vez aprendendo mais juntos. Aproveita para assinar esse canal se você ainda não assinou, curte, comenta, compartilha com seus amigos e entra também no meu canal do Telegram, onde eu deixo muito mais dicas. E mais uma coisa, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa toda vez que eu posto um vídeo novo e aí você tem a oportunidade de assistir antes de todo mundo, tá bom? Um grande beijo e bons negócios!